árvore de Natal, assunto controverso ou uma prática que não tem problema nenhum? É exatamente isso que eu vou discutir aqui hoje, usando o texto do site Bíblia Se Ensina, que eu encontrei hoje, estava lendo e achei que tinha muitas coisas interessantes para a gente analisar. Então, eu queria já dizer que o tom desse vídeo muito provavelmente vai ser diferente da maior parte dos vídeos que eu gravo. Primeiro, eles têm um roteiro, esse daqui não tem exatamente um roteiro, conforme as coisas forem apresentando, eu vou desenvolvendo. Segundo, é bem provável que eu fale palavras aqui que não vão agradar muito as orelhas das pessoas sensíveis. Se você não é uma pessoa sensível, eu te dou parabéns, graças a Deus que existem gente como você. Se você é uma pessoa sensível, eu peço que você tenha paciência comigo, eu sou um ser humano, estou tentando melhorar também. Para não consumir o tempo de vocês, eu vou resumir todo o conteúdo do artigo. Na primeira parte, ele vai colocar quais são os pontos em que ele identifica que existia uma cultura de idolatria, já citada nas Sagradas Escrituras, e essa cultura foi reprovada por Deus, evidentemente. O segundo ponto é a origem da árvore de Natal se dá com costumes idólatras. Ele vai tratar sobre um aspecto da idolatria, um aspecto do uso da árvore, né? Mas calma, a gente vai entrar ponto a ponto. Aí depois ele vai falar sobre a árvore de Natal, a morte de Tamuz, também é outro ponto bíblico para se citar. Depois a árvore de Natal pós-era cristã, que é o tempo atual, que a gente chama, né, depois de Cristo. Ele vai falar sobre São Bonifácio, vai falar sobre Lutero, vai falar sobre a árvore de Natal no tempo atual, que aí a gente já pode entrar e discutir vários pontos. Quando a gente abre aqui o artigo, nós temos aqui a origem da árvore de Natal na Bíblia. Mano, já começa errado, né? Cristã ou idólatra? Como católicos nós sabemos, não se resume a Bíblia, nunca vai se resumir a Bíblia. A Bíblia é uma parte da tradição, com certeza o objetivo dela não é para contradizer ou apoiar o sentido do Natal. O Natal veio muito depois, pelo menos na forma como a gente vive. É até chato ter que falar sobre isso, porque tentam fazer esse fundamentalismo bobo, tosco, que é buscar a origem da coisa na Bíblia. Então procura a origem do mouse na Bíblia, procura a origem do apontador na Bíblia, procura a origem de usar cotonete na Bíblia. Porque você não vai encontrar, nem todos os detalhes do comportamento humano estão na Bíblia, né? Tem coisas que a Bíblia não consegue abranger porque ela tem escopo limitado, né? Por mais que, oh meu Deus, ele está falando que a Bíblia é limitada. Gente, a Bíblia, ela não falou sobre transexualidade. A Bíblia não fala em nenhum momento sobre ideologia de gênero, nem coisas similares. Nunca. Ela pode até fazer comparações de realidades que podem efetivamente acabar acarretando em uma compreensão melhor sobre o mundo, que vai te fazer entender isso ou aquilo. Mas nunca falou sobre esses assuntos em específico. A Bíblia definitivamente não trata sobre tudo que é a natureza humana. É por isso que nós católicos não cremos só na Bíblia. Mas vamos voltar aqui ao foco. A origem da árvore de Natal é muito mais antiga do que se imagina. Vamos ver. Se levarmos em consideração certos versículos da Bíblia que mencionam antigos costumes dos povos, vamos identificar vestígios dela num passado bem distante. Complicado. Seria a árvore de Natal um objeto cristão, bíblico, pagão, idólatra ou um mero enfeite de época? A origem da árvore de Natal na antiguidade. A antiguidade aqui é tido como aquilo que vem antes da vida de Cristo. Então, primeiro de tudo, devemos observar que no século XV a.C., ao tirar os hebreus do Egito e torná-los sua nação escolhida, Deus proíbe a eles a prática da idolatria com o uso de árvores. Veja bem, a prática da idolatria com o uso de árvores, porque isso já era comum naqueles tempos. Não plantarás para ti nenhuma Asherá, nem árvore junto ao altar do Eterno, teu Deus, que farás para ti. Por trás deste culto idólatra, envolvendo o uso de árvores, está a deusa Asherá. Mais adiante, por volta do século VII, antes da era de Cristo, no livro do profeta Jeremias, essa mesma Asherá, deusa cananeia, é identificada como a rainha dos céus. Ou seja, estamos falando de um culto idólatra. O que é o culto idólatra? Ter árvore, ou ter a árvore por causa daquela criatura. Além disso, em certos momentos da história, as árvores eram usadas como objetos idólatras, até mesmo dentro de Israel, o povo de Deus. Nessa ocasião, Asherá continuava intimamente ligada ao culto idólatra com o uso. Ou seja, a árvore estar ali, ela estava ali com um propósito, entende? Então não era a árvore meramente, era a árvore mais um propósito, como vimos no versículo mais acima. Neste tempo, árvores também eram cortadas do bosque, levadas para dentro das casas e enfeitadas em homenagem às divindades. Confira. Cara, me deixa até sem graça aqui, porque realmente é muito parecido quando ele fala. Eu até entendo a confusão que fazem quando
você pega e coloca um bagulho tão específico e fala, realmente tem essas duas realidades aqui. Esse texto é real. Aqui ele tem Jeremias 10, 3 a 4, se você pegar na Bíblia, eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém. A gente pode até verificar para ver se isso daí tem lastro na realidade. Aí eu vou explicar ponto a ponto de por que isso é um erro. Aqui, Jeremias 10, vamos pegar do começo. Escutai a palavra que vos fala Yahvé, ó casa de Israel. Assim disse Yahvé, não aprendais o caminho das nações, não vos espanteis com os sinais do céu, ainda que as nações se espantem com eles. Sim, os costumes dos povos são vaidade, apenas madeira cortada da floresta, obra da mão de um artista com um cinzel, também um machado. Eles a enfeitam com prata e ouro, com pregos e com martelos afirmam para que não balancem. São espantados em campo de pepinos, não podem falar, devem ser carregados porque não podem caminhar. Não tenhais medo deles, porque não podem fazer mal e nem o bem tão pouco. Só que a gente já tem um detalhe, né? O próprio Jeremias fala, não tenha medo, isso daí é besteira. Essa prática antiga muito se assemelha à do Natal hoje em dia, não é verdade? Sim, é verdade. Deixa eu ver se tem o nome aqui do escritor do post. Sim, é verdade, Gabriel Figueiras. Realmente, tem muita coisa em comum. É até desconcertante, porque é engraçado. Porque, de fato, a aparência é muito semelhante. Corta uma árvore, coloca dentro de casa e bota os penduricalhos lá. Principalmente nos países americanos, onde árvores são cortadas do bosque e levadas para dentro das casas, recebendo muitos enfeites e luzes, onde se colocam presentes. Mas isso não é tudo, pois na antiguidade também eram feitos até mesmo bolos exclusivos para essas ocasiões. Mano, isso daqui é muito viajado. Para as ocasiões festivas que envolviam toda a família, como vimos em um versículo mais acima. É intrigante a semelhança desses costumes tão antigos com o Natal que é celebrado na atualidade, você não acha? Você já tinha visto esses versículos na Bíblia sendo tão relacionados com a origem da árvore de Natal? Não, sabe por quê? Porque não tem relação nenhuma. Vamos lá. Qual que é o erro aqui na origem da árvore de Natal na antiguidade? Primeiro, ele cita que existe um certo culto, uma certa adoração a uma divindade, e essa adoração a essa divindade se ocorre por meio de uma árvore, aparentemente, tá? Eu não entendo direito de história, de idolatria, dessas coisas. Realmente eu não sou um grande estudioso de idolatria, tá? Não é uma coisa que me interessa muito saber, mas... Vamos lá, o que significa isso? Assim, não precisa nem ir muito longe. Existe o culto a uma deusa e esse culto se dava por meio de uma árvore. Ou seja, tinha uma finalidade e para alcançar essa finalidade se utilizava um objeto. Qual que é o erro? A finalidade. O objeto? Gente, pelo amor de Deus. Então quer dizer que se eu plantar uma árvore no quintal da minha casa, eu imediatamente estou sendo idólatra? Pelo amor de Deus, gente. Mas era a mesma árvore que eles usavam? Mas, gente... Eu preciso explicar por que isso é errado? Então tá bom. Então eu vou falar. A relação que tem entre o que eles faziam ali e o que nós fazemos hoje em dia é a mesma relação que existe entre um aquário e o box do seu banheiro. Se for só entender isso, mera aparência ou alguma função que tem, não digo nem função, porque a função nesse texto bíblico que ele cita é uma função de idolatria, mas a idolatria não estava na árvore, a idolatria estava na deusa, na Asherá. Aqui, não plantará para ti nenhuma Asherá. A árvore, ali, para aquele povo, ele tinha o significado da presença da deusa. Então, para ter a diaba da idolatria, precisa ter a presença da deusa. Só que o que acontece? Vamos lá. A gente está entrando aqui num campo que tem que ir um pouco além só de exegese bíblica e olhar para a realidade, que é a nossa principal fonte de conhecimento, o mundo real. Se, para eles, a árvore era a presença da deusa. A gente conseguiu reconhecer isso aqui no texto bíblico. A árvore só pode ser presença da deusa em dois sentidos. Ou no sentido real, ou no sentido simbólico. O sentido simbólico precisa ser compreendido. Precisa haver uma intenção. O sentido real, a gente tem que assumir que essa deusa existe. Então, se não existe intenção e a deusa não existe, não tem idolatria nenhuma, porque a árvore não é a presença da deusa, em nenhum sentido. Para ter o sentido simbólico, eu preciso falar, eu estou colocando essa árvore aqui para adorar a Asherá. Alguém faz isso quando coloca a porcaria da árvore de Natal dentro de casa? Não, não faz. Não chega nem perto de uma coisa analógica a isso. Eles colocam a árvore de Natal porque colocam. Na verdade, ninguém nem se pergunta qual é o motivo dessa porcaria. Então, sim, o simbólico definitivamente não é. Agora vamos para o sentido real. Essa deusa, Asherá, ela existe efetivamente? Não. Então ela pode estar presente na árvore? Não. Se no sentido simbólico depende de uma intenção e a intenção não se encontra presente, e se no sentido real depende da existência desse Deus e ele não existe, então não está em sentido nenhum. Consegue sacar o que eu estou falando aqui?
Então, não é questão de falar, existe relação? Não existe a mesma relação que existe entre um aquário e o box do banheiro. Qual? A aparência. Se não existe o sentido simbólico. Ali não está a deusa representada simbolicamente. E se ela não está presente realmente naquela árvore, se não tem nenhum desses sentidos, não existe relação nenhuma, senão a de aparência. Seria o mesmo que dizer que, ao encontrar uma pessoa parecida comigo na rua, eu vou lá e falo, você é meu irmão, eu tenho certeza absoluta. Aí fala, não, meu Deus do céu, qual é o nome do seu pai? Eu sou filho de Renato e de Adriana. É impossível ser seu irmão. Aí fala, não, mas como você é parecido comigo, a causa é a mesma, então você só pode ser meu irmão. É pegar a aparência e colocar no nível da relação causal. Não faz o menor sentido, gente. É parecido? É parecido. Pode ser que o aspecto estético tenha dado, vamos assim dizer, não uma origem, mas uma inspiração? Talvez, eu não sei, eu não faço a menor ideia. Eu só sei que o aspecto estético definitivamente não faz uma coisa ser a outra. A árvore de Natal é a árvore de Natal, independente do significado que você dê para ela. Se você, particularmente na sua casa, na sua família, dá o sentido de adoração a alguma divindade, adoração... Mano, isso é problema seu, você é um idólatra, não é todo mundo. A árvore não possui essencialmente, em realidade, a presença daquele Deus, porque ele não existe. Então, os malucos, e eu vou falar essa palavra, malucos, imbecis, que afirmam a árvore de Natal é uma árvore demoníaca, eles estão afirmando que aquela deusa existe, e segundo, quando você coloca aquela árvore dentro de casa, você está colocando um Deus real dentro da sua casa. É uma loucura! A gente já saiu do estado de achar que os outros deuses existem. No Antigo Testamento, por que ele fala disso? Porque no Antigo Testamento o próprio Deus se apresenta como o único Deus a ser adorado, não como o único Deus existente. No Antigo Testamento ele vai e fala, né? Adorarás somente o Senhor teu Deus. O que Deus está falando aqui? Dentre os deuses que existem, eu sou aquele único que merece ser adorado. Posteriormente, na revelação, isso é chamado de economia da salvação, ou mais propriamente pedagogia divina. Que é o quê? Deus ele vai se revelando em partes. Vai falar, primeiro isso, depois aquilo, né? Isso a gente pode observar na realidade. Primeiro ele fala, eu sou o único Deus que merece ser adorado. Depois ele fala, eu sou o único Deus que existe. Todos os outros são falsos. É mentira. Eu falei aquilo para vocês, era para vocês conseguirem aceitar a minha existência. Porque se Deus chegasse num povo que é politeísta e falasse, não, tudo aquilo é mentira, nada deles existe. Ele não fala, não, isso é impossível, eu vejo a força, eu vejo as potências divinas, e tudo isso está presente na realidade. Ou seja, não ia servir para nada. Então Deus ele não nega em primeiro a existência dos outros deuses, mas ele fala, eu sou o único que merece ser adorado. E o nome disso é monolatria. Dentre os deuses que existem, todos aqueles são deuses menores. Eu sou o único Deus que merece ser adorado como criador de todo mundo. Também não é similar ao que os gregos faziam. Porque o que os gregos faziam eles consideravam a multidão de deuses gregos realidade, mas alguns tomavam para si uma divindade para ser adorada. Por exemplo, o tal adorava Deus Apolo, o tal adorava Deus Atena, o tal adorava Deus Zeus, né? E aí cada um ia para o seu templo, o templo de Atena, o templo de Zeus, o templo de Apolo, o templo de Hermes. O nome disso é enoteísmo, que é o quê? Dentre todos os deuses que existem, eu vou adorar um sem desconsiderar os outros. Isso daí não é o aspecto bíblico também do Antigo Testamento. O aspecto bíblico do Antigo Testamento é monolatria. Deus, ele se apresenta como o único que merece ser adorado e os outros devem ser ignorados. Aí depois ele fala, não, todos os outros é mentira, isso daí é falsidade, isso daí é fantasia, é Deus que eles criaram para si. Agora eu sou o único Deus que existe. Isso pode ser confirmado por uma série de fatores. Aqui eu não estou para discutir com os ateus, eu estou para discutir com os imbecis que não entendem o que está na Bíblia. Então a árvore de Natal, ela só tem um aspecto estético, a aparência. Mas hoje em dia, a fé desse povo só se resume à aparência. É por isso que eles falam, não pode ter árvore de Natal em casa. Por quê? Porque tudo que eles sabem é resumir a fé à aparência. Então quando você fala de modéstia, a modéstia é o quê? É modelar a aparência. Quando você fala de virtude, a virtude é o quê? É modelar a aparência, como é que você é socialmente falando. Quando você fala de caridade,
caridade. O que é caridade? É ajudar o pobre. O que é? A aparência. É aquele aspecto mais externo do homem. Não fala nada sobre mudar, essencialmente, vamos assim dizer, a sua personalidade. Aqui é disso que nós falamos, quando nós falamos de características puramente cristãs. Mudar a personalidade é o seu significado. Quer ver outro exemplo? Que eu estou falando desse negócio da aparência? É só pegar esse treco aqui, ó. Isso aqui se chama a Bíblia. Isso aqui, na aparência, é muito parecido, sabe com o quê? Um manual de satanismo. O que muda entre uma coisa e a outra? O seu significado. Eu não tenho, graças a Deus, um manual de satanismo em casa, mas eu tenho, por exemplo, esse livro de filosofia dos pré-socráticos. O que distingue esse desse? Não é a aparência, porque eles são muito parecidos. Se eu falar, a árvore de Natal, isso aqui, vamos dizer assim, é a árvore de Natal que tem valor de adoração a Deus e blá blá blá. Isso daqui é a árvore que tem valor pagão. O que muda? O seu significado, não a sua aparência. A aparência mantém. O que muda é o significado. O que muda é o conteúdo. O que muda é o seu valor. A crítica que ele apresenta, ou pelo menos a perspectiva que ele apresenta, é muito fraca, muito tosca.